Olá, meus irmãos, voltamos aqui, paz e graça a todos. Fomos interrompidos, voltamos de novo com a série Diabo, Homem e o Ser Espiritual que Existiu, de Adão até o Juízo. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou o Fernando Pereira Batista, que passo conhecimento continuamente. Essa série de vídeos, desses ensinamentos, aqui é com o conhecimento das escrituras e também das histórias das civilizações, dos impérios que passaram por esse mundo temporal. Eu parei falando sobre o Deus Alar, que é um Deus que manda matar aqueles que não fazem parte da religião, assassinar, e o Deus Yahweh da Bíblia, dos Hebreus, que diz: eu faço todas estas coisas. Está mostrando a soberania para Ciro, que chama Ciro pelo nome, fala que Ciro é um escolhido, é ungido, e estão ensinando aí, usando esse versículo 7 de Isaías 45, dizendo que Deus, o Deus do Antigo Pacto, é um Deus maligno, um Deus mau, perverso, que mandou matar, que pintou e bordou, um Deus bipolar, que amaldiçoou Adão, amaldiçoou Eva, que trouxe a morte biológica, que fez guerras, que fez isso, que fez aquilo. Aí eles estão ensinando que esse Deus de Isaías 45, quando Deus chama Ciro, fala que o Deus do Antigo Pacto é um Deus mau. Mas eu estou mostrando aqui na série que ele é um Deus bom e que ele mostrou a soberania, falando na sua língua espiritual através do profeta Isaías. O profeta Isaías disse, Deus falou na boca do profeta Isaías dizendo que ele chamou o Ciro para libertar o povo dele da escravidão, e libertou o povo da escravidão. Lá estava Daniel, Cedraque, Misaque, Abednego, que foi dado esse nome lá na Babilônia, e ele levantou Ciro para isso. Ciro quis isso, e Ciro, na história aleatória, na história da civilização da Pérsia, ali que hoje é chamado Irã, que ficou como Irã, que ficou só o deserto, não tem mais, acabou tudo aquilo que tinha, vou estar falando para você. Então, vem com esse radicalismo, mostrando um Deus mau, um Deus que mata, um Deus que faz guerra. Eles levam isso por literal, mas não é isso que eu li para vocês. Eu mostrei a vocês que Deus, através do profeta Isaías, disse que ele tinha o poder de fazer todas essas coisas, e ele tem. Agora, eu afirmar que ele faz, aí é outra coisa, meus irmãos, aí é outra coisa, e eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse assunto, porque eu não vejo o Deus das Escrituras em nenhum momento, o Deus que eles chamam de Deus mau do Antigo Pacto, matando todo mundo. Eu vejo ele amando, eu vejo ele chamando. Olha, o livro de Deuteronômio, você quer ver? Eu vou mostrar para você aqui rapidinho o Deus do Antigo Pacto. Abra a vossa Bíblia rapidinho, já vou entrar aqui falando da história de Ciro, que ele servia já a Deus. Olha, eu quero que os irmãos, eu vou mostrar para você, você que prega o radicalismo, que prega que todas as carnes hoje estão desobedecendo a Deus, que tudo é vontade de Deus. Você, meu irmão, cuidado com esses ensinamentos aí, cuidado, meus irmãos. Olha, Deuteronômio, abre a vossa Bíblia, olha o Deus do Antigo Pacto, é o mesmo aqui, meus irmãos. Aqui não tem esse negócio de, aqui na folha diz aqui uma coisa aqui na frente, lá na frente apaga a outra, aí não é isso, é porque isso aqui foi escrito por homens. Os homens pensavam, tinham uma imagem de Deus, que Deus fazia isto. Mas Deus mostra que não, eles criaram uma imagem errada do seu Criador. Os hebreus, as 12 tribos, até Adão quando foi expulso. Olha isso aqui. Deuteronômio 19, rapidinho para nós já dar continuidade aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Deuteronômio capítulo 30, 19, é isso mesmo, Fernando? Vamos lá, podemos encerrar aqui para nós rapidinho. Vamos lá. Aqui vai confirmar aquilo que eu falei da escravidão, as bênçãos e as maldições.
quando fala que ele desobedece, vocês veem o que acontece, né? Mas ele era contra aquilo. Não é que Deus era contra. Deus, ele se entristecia muito com a escravidão. Então ele já deixou narrado no livro da lei. Bênção e maldição. Olha o que vai acontecer a vocês. Você lembra o que aconteceu? Quando eles pediram um rei lá em Israel, o primeiro rei, ele falou, olha, vocês vão ter um rei. Deixa, não fica assim triste não, Samuel. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Olha o que Deus está dizendo. Eles rejeitaram a mim, Samuel. Se eles estão pedindo um rei, eles viram que as outras nações, as vizinhanças, estão querendo o Zaion, eles estão vendo os territórios que tem rei, o Zaion, né? Essa palavra grega, Aion, território habitado, que tinha reis, e aqui Israel, eles estão querendo, deixa, Samuel, não fique triste não. Mas diga para eles, fala assim, ó, que quando esse rei foi levantado, foi escolhido por eles, pela minha soberania, pela minha permissão, ele vai fazer isso, vai pegar seus jovens, suas gazelas, suas moças, vai colocar no carro, vai levar para a guerra, vai fazer de escravo, vai colocar eles, esse rei vai colocar eles para trabalhar em serviço pesado para este rei. Diga que vai ser assim. Se eles acham que eu não estou reinando sobre eles, então vai ter um homem aí. Essa é a soberania de Deus, meus irmãos. Olha o Deus do Antigo Pacto. Isaías 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Então ele chama a terra, vem aqui terra, metáfora, porque ele dá vida à terra. Terra, céu, físico e invisível. Físico e invisível. Eu chamo vocês porque era lei. Tinha que ter 2 testemunhas na lei. Não era assim que ele disse? 2 testemunhas para julgar o malfeitor? Então ele chama o céu e a terra. E diz, ele mostra aqui quem é ele. Viu, céticos? Ateus, sionistas, askenazi, todos vocês, ensinadores em graça, que diz que Deus, ele criou o mal. Olha o que Deus está dizendo aos israelitas, aos Ixos. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, contra Israel, contra eles, de que tenho proposto. Deus propôs, meu irmão. Deus não pegou a força, não. Vem aqui, vem aqui. Você vai ter que me servir assim. Tem que fazer assim. Senão, eu não te dou. Eu te mato. Eu te escravizo. Ele fez isso? Não, ele disse, eu propus para vocês, Israel. Eu estou propondo para vocês. Olha o amor. Eu proponho a vida. Olha, vida, vida. E proponho também a morte e a vida. 2, morte e vida. A bênção e maldição. Vida, morte, bênção, maldição. Esses 4 itens, essas 4 palavras na palavra de Deus. E aí agora o Deus do Antigo Pacto, irmãos, é isso aqui. Você que diz que Deus criou o mal, que Deus mata, que Deus é radical, que Deus é o Alá. Olha o que Deus dos Hebreus, das 12 tribos, Deus dos 5 primeiros livros diz a Israel. Escolhe. Então aqui acabou com esse negócio de predestinação, Fernando. Acabou. Acabou, mano. Esse negócio de calvinismo, João Calvino. Que Deus escolheu o Espírito lá primeiro para participar aqui de carne e sangue. Ele é um escolhido. Desde lá Deus já escolheu. Aqui existe o filho da perdição sem espírito e aquele que Deus escolheu lá no céu, o seu espírito, e ele veio participar de carne e sangue e ele é um escolhido. É isso que Deus está dizendo? Não. Ele diz a Israel, escolhe. Ele diz, escolhe. Pois ele fala ainda, ele manda escolher, ele fala para escolher o quê? Ele fala, vocês, Israel, escolhe a maldição? Vocês escolhem a morte? Não. Ele disse, escolhe, pois, a vida, vírgula, para que viva tu e a tua descendência, a tua família. Este é o Deus bom da Bíblia dos Hebreus.
da Bíblia, da chamada Torá, dos 5 primeiros livros da lei. Aqui não é o Corão. Aqui não é esses ensinamentos equivocados de irmãos em graça que está ensinando aí que Deus está matando, que Deus está mandando coronavírus, que Deus está mandando terremoto e matando um monte de gente. Que Deus é esse? Cuidado, meus queridos irmãos. Cuidado com esses canais. Cuidado. Ciro, assim diz o Senhor, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, forte, forte Ciro, para abater quem? As nações diante da sua face. Ciro, eu te dou força para você vencer os inimigos que escravizam. Te dou força, Ciro, para você vencer as nações que escravizam o meu povo Jacó, que escravizam o meu povo Israel. Eu te dou força para você vencer, porque o ser espiritual está usando essas nações, as mentes, as carnes, porque o ser espiritual usava só carne. Está usando as carnes para escravizar, para colocar serviço pesado, assim como foi no Egito. Fiz justiça no Egito contra os deuses egípcios. Eu vou levantar você, Ciro, para fazer justiça pelo meu povo. Eu vou levantar você, Ciro, para despedaçar os ferrolhos, abrir as portas para você em diante, para você ser vitorioso. Eu te dou força, eu estarei contigo, Ciro. Você está vendo como Deus da Bíblia é maravilhoso, meus irmãos. Você não vai ouvir isso em outros canais. Você vai ouvir lá em outros canais que Deus é o Deus da predestinação, que Deus escolhe, que existe o filho da perdição, que você quando morrer não tem nada, só tem cabelo, nem espírito tem, não vai voltar para Deus, que vai ficar só na terra, que está na segunda morte, que é isso, que é aquilo. Por que Ciro não era um pagão, um rei pagão? Porque ele já servia a Deus. Porque quando a civilização começa na Pérsia, eles é conhecido como asquipenistas na terra iraniana, que era o Irã hoje. Ciro, ele aboliu a escravidão que existia dentro da sua família. Ciro não gostava que ninguém escravizasse. Ele já aprendeu lá, meus irmãos. E eles já serviam o monoteísmo, a crença no único Deus. Ele já tinha, a sua família já tinha. Tinha um profeta lá em 559 a.C., que ele era chamado de Zoroastruta. Era o profeta que ele pregava a volta ao paraíso, que ele pregava aquilo que o primeiro livro de Adão e Eva ensina, que eles iam voltar para o paraíso, para o jardim de Deus. Pregava um único Deus, um verdadeiro Deus. Era a religião persa, falando assim para que os irmãos entendam, era a crença persa. E quando ele começa a construir, Ciro, a cidade que era chamada Pessópolis, era a maior cidade que houve da Pérsia, era a capital, falando assim, da Pérsia, era a capital da Pérsia, era como São Paulo, era uma capital linda, maravilhosa. E quando ele começa a construir a cidade, diz Heródoto, que foi um historiador como foi Tácito e Suetônio, que narra a história dos imperadores da Roma. Heródoto, ele narra a vida um pouco de Ciro e da Pérsia. E ele diz, meus queridos irmãos, Heródoto, que quando Ciro começa a construir Pessópolis, que era a capital da Pérsia antiga, que hoje é o Irã, ele
paga os seus empregados, os seus funcionários, em outras palavras, os seus colaboradores, ele dá um digno salário, porque ele não quer a cultura deles não era para escravizar escravo nenhum, porque o profeta dizia, olha, o Deus dos hebreus, o profeta Zoroastruta dizia, ensinava a eles, o Deus dos hebreus julgou os deuses egípcios porque o povo dele, os filhos espirituais foram escravizados lá no Egito pelos faraós. Então, cuidado, ele alertava o profeta. Você está entendendo? Ciro, o Grande, de 45 de Isaías, ele não foi um pagão, ele não foi um rei pagão. Heródoto conta que eles constroem essa cidade linda, maravilhosa. E eles constroem essa cidade, que foi conhecida como Pessópolis. E ele dá dinheiro bastante àquele povo. E ele vai vencendo, ele vai conquistando, a profecia vai cumprindo na vida de Ciro através da profecia do profeta Isaías. E Deus estava com ele. Ele é levantado para libertar os escravos da Babilônia, da Assíria, escravizado por rei Nabucodonosor, cabeça de ouro. Agora, os braços direito, o braço esquerdo, a prata no braço esquerdo direito da estátua, Deus levanta e chama. Agora, o urso é da visão de Daniel, capítulo 7, o império chamado urso na visão de Daniel e sonho, ele se torna poderoso. Para libertar, o urso vence o leão. E Deus diz, Ciro, vai libertar meu povo. Ciro entra na Síria com o seu soldado poderoso, forte, mas não por eles mesmos, não pelas suas próprias forças. Eles entram através da força do Espírito do Altíssimo. É isso que é maravilhoso na história da Bíblia e na história de Heródoto. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Porque o reino, a estátua de ouro, a estátua que era o cabeça de ouro, que era o mais forte, agora ele vai ser derrotado. Por quê? Porque o ser espiritual está atuando, mas a soberania de Deus é maior. E Deus fala, Ciro, vai libertar o meu povo. Assim diz o meu ungido Ciro, o meu escolhido, a quem tomo pela mão direita para bater o quê? As nações diante da face dele, que estava lá próximo dele, no mar Mediterrâneo. Ele diz, para descingir os lombos dos reis, para tirar os poderes dos reis que escravizam o meu povo. Eu abro as portas para você, Ciro. E Ciro, ele ouve o profeta Zoroastruta, porque a religião que eles tinham era chamado zoroastraísmo. Hoje, era a crença no único Deus, era o monoteísmo. E ele vai lá e liberta os escravos, os hebreus, das mãos de Nabonido. Você está entendendo, meus queridos irmãos, como é maravilhosa a história da Bíblia, a história aleatória? E ele foi um rei que expandiu, ele foi um rei que tirou o povo da escravidão. Deus chamou ele para isso, porque a família dele nunca aceitou isso, escravizar ninguém. Construiu a cidade de Pessópolis sem escravidão, pagaram, não teve esse negócio de escravidão, não construíram sendo escravo. Por isso que Deus olhou a ele e chamou ele de escolhido, porque ele já servia ao seu Criador, ele já servia ao Altíssimo Yahweh. E nasce, diz que agora ele é enterrado, ele é colocado com honra. E nasce o seu filho Dário, ou Dario,